Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, abençoe a sua casa, a sua família, a sua vizinhança, o seu círculo de amizade social, que Deus abençoe através de você aqueles que estiverem com você, onde quer que você vá, porque Deus tem interesse que você seja a própria bênção, onde quer que você estiver. E tem esse interesse, porque ele, então, vai ter o nome dele santificado através da sua vida. E o reino dele vai se espalhar através da sua vida. E a vontade dele vai ser feita através da sua vida e daqueles que vão se converter. Olha só, pessoal, nós temos falado a respeito da paz, né? A paz e a maldição. A maldição. O ser humano, desde o momento em que Adão e Eva geraram o pecado, eles desobedeceram a Deus. Quer dizer, o pecado já existia, mas eles praticaram o pecado. Então, eles que tinham o domínio sobre toda a terra, eles tinham o domínio de tudo. E não tinha absolutamente nada para atrapalhá-los. Tudo era perfeito para eles. Deus tinha feito tudo perfeitinho. Tudo, 100%, sem exceção. Tudo era perfeito. Então, mas Deus havia falado, olha, aquela árvore ali tem um fruto, você não toca naquele fruto. Sequer toque naquele fruto. Mas, tentada pelo diabo, a Eva foi lá, curiosamente pegou o fruto e desobedeceu. E aí o pior, ela passou para o Adão e Adão também caiu. E os dois caíram. Desde o momento em que eles caíram, eles foram expulsos da presença de Deus, expulsos do jardim do Éden, expulsos da autoridade que tinham sobre toda a terra, eles foram excluídos da presença de Deus. Em outras palavras, eles morreram para Deus, se separaram de Deus. E a humanidade cresceu justamente com esse perfil, o perfil do pecado, a maldição. A humanidade foi gerada a partir de Adão e Eva com a maldição do pecado. Essa maldição, no fundo, você sabe, todo mundo carrega, todo mundo que está afastado de Deus, todo mundo que nasceu no pecado e ainda não entregou a sua vida, não creu, não manifestou a sua fé no Senhor Jesus, que veio ao mundo e se fez maldição. Jesus se fez maldição, quer dizer, agarrou a maldição de todo mundo para levar para o túmulo. Assim como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, por um homem também, Jesus era um homem. Então, o pecado foi, digamos assim, eliminado. Só que foi eliminado, ou é eliminado, nas pessoas que creem em Jesus. Porque quem crê no Senhor Jesus Cristo como único Senhor, então, todo o seu pecado, toda a maldição que está nele, fica cancelado, porque Jesus já pagou o preço da maldição, porque ele foi
morto na cruz. Como está escrito, todo o que é pregado na cruz, ou todo o que é morto na cruz, é amaldiçoado. Jesus foi amaldiçoado, ele agarrou a maldição, ele agarrou a maldição que eu carregava. Por exemplo, eu carregava uma maldição e eu não tinha paz. Eu não tinha paz. Eu era uma pessoa difícil, complicado, genioso, temperamental. Só eu sabia quem eu era. Mas toda a maldição, a falta de paz que eu tinha na minha alma, porque eu tinha um tremendo medo de ir para o inferno. Eu tinha consciência do inferno, embora não soubesse absolutamente nada a respeito de Jesus, porque eu fui educado, ou melhor, eu cresci na Igreja Católica e eu não aprendi nada com respeito ao pecado, à maldição. Mas quando eu li a Bíblia, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, que eu tomei conhecimento de que Jesus morreu por mim, então eu criei nele. Então todo o pecado que eu carreguei, até aquele momento que eu criei, aquilo foi lançado sobre Jesus, quer dizer, e ele morreu e levou o meu pecado para a morte, a maldição para a morte. E é isso que ele faz com você também. Você, por exemplo, que me ouve neste momento, você é uma pessoa intranquila, desassossegada. Você é uma pessoa difícil de lidar. Você reconhece que você é isso. Você não tem paz. Sobretudo, você não tem paz. E por que não há paz? Porque ainda não houve perdão. Mas por que não houve perdão se Jesus já morreu por você? Não houve perdão porque você ainda, suponhamos, né? Ainda não creu em Jesus como deve crer. Porque crer em Jesus não é só acreditar que Jesus é o Filho de Deus, não é só acreditar que ele veio ao mundo. Crer no Senhor Jesus quer dizer, você entrega toda a sua vida, seu futuro, você entrega toda a sua vida para ele. Você se rende. É como a oferta. Quando a gente leva a oferta no altar, a gente coloca no altar, vira as costas e vai embora. Acabou. Assim é a nossa vida. Você, como oferta, entrega a sua vida para o Senhor Jesus, pronto, você está lavado, perdoado. Todos os seus pecados estão, digamos assim, pagos, porque Jesus pagou por você, porque você creu nele. Então, quando se crê em Jesus, de verdade, de fato, não é essa crença, eu creio, eu acredito, não, mas crê mesmo, crê. Eu vejo a crença no Senhor Jesus como um casamento indestrutível, para sempre, até que a morte os separe. É assim que eu creio no casamento. E é essa crença em Jesus que faz a diferença na vida da gente. Você entende o que eu estou falando? Por exemplo, muitas pessoas dizem assim, eu já entreguei tudo, bispo. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz... Você já fez de tudo, menos o mais importante. Você não entregou a sua vida 100% para Jesus. Você entregou parte dela, porque você continua vivendo nos seus pecados. Consequentemente, como é que você pode receber o Espírito de Jesus se você não entregou toda a sua vida para Jesus? Não tem negócio, não tem casamento, não tem aliança. Então, e a pessoa pode até falar, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Não interessa o que você faz. Se você entrega a sua vida para Jesus, você recebe o Espírito Santo. Se você não entrega, não recebe.
Se você entrega a sua vida para Jesus, você é perdoado e imediatamente você recebe paz. As pessoas que dizem assim, o bispo, os testemunhos que nós temos colocado aqui, dá licença. Os testemunhos que temos postado, as pessoas que receberam o Espírito Santo, elas dizem assim, olha, bispo, aquele momento que eu realmente me entreguei, olha, o Espírito Santo desceu sobre mim, olha, eu fiquei tão alegre, tão feliz, é como se ele falasse, minha filha, Deus falasse para mim, meu filho. O que aconteceu? A paz. A paz de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo desce sobre a pessoa quando ela crê mesmo, de verdade, e ela se sente como se voasse, como se estivesse andando nas nuvens. Tão leve que ela sente, porque é algo indescritível. Isso aí, eu posso aqui gastar tudo que eu sei e ainda não vou conseguir explicar, porque é inexplicável. Só quem experimenta é que sabe o que é isso. É como um prato saboroso. Não adianta eu falar para você que o prato é saboroso. Olha, isso aqui é delicioso. Se você não provar, você não vai saber o que é aquilo. Então, as palavras não podem dizer o que acontece na realidade, não pode mostrar o sabor daquela gostosura. A mesma coisa é o perdão. Quando a pessoa é perdoada, então ela se enche de paz, porque é a paz do próprio Deus, do Espírito da paz. Por isso que Jesus disse, a minha paz vos dou. É o Espírito Santo. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe a paz. Duvido que uma pessoa que receba o Espírito Santo não tenha paz. Se ela diz que tem o Espírito Santo, fala em línguas, opera milagres, manda demônio embora, mas ela não tem paz, ela não tem o Espírito Santo. O Espírito que ela tem é enganador. Porque a primeira coisa que acontece quando a pessoa se entrega para o Senhor Jesus, que dá a sua vida, entrega a sua vida por livre e espontânea vontade. Não é uma coisa obrigada, não é uma coisa imposta. E tampouco é uma coisa tomada, uma decisão tomada no coração, um sentimento. Não tem nada de sentimento. Tem a razão. Eu entrego a minha vida para ti. Igualzinho no casamento. No casamento é assim, não é? O matrimônio, um entrega a vida para o outro. Pois bem, quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, então na hora Jesus lhe dá a paz. A paz do quê? Do perdão. Ele perdoa aquela pessoa, ele tem o poder, e só ele tem o poder para perdoar. Então ele dá a paz, porque a pessoa foi perdoada. Então, minha amiga e meu amigo, isso aí, eu penso que faz com que a gente entenda o processo do recebimento do Espírito Santo. Quem recebe ou quem tem o Espírito Santo carrega a paz dentro de si, porque o Espírito Santo é paz, é o Espírito da paz. Assim como ele é o Espírito da fé, ele é o Espírito da paz. É Jesus em pessoa, em paz, dentro da pessoa. Então, a paz só existe, essa paz que Jesus nos dá, só existe quando há o perdão. Agora, por que muitas pessoas não recebem isso, não têm recebido, e são iludidas, são enganadas pelos espíritos enganadores? Porque elas guardam dentro de si
também mágoas de outras pessoas. Elas não querem perdoar. Enquanto a pessoa não perdoar, enquanto você não perdoar os seus ofensores, você não vai ter paz. Por quê? Porque você não vai receber o perdão. Você não dá o perdão, como é que você vai querer receber o perdão? Lembra da oração que Jesus faz? Ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, se eu perdoo aos meus devedores, então eu sou perdoado pelo Senhor, meu Deus. Se eu não perdoo, tampouco serei perdoado. Então, é uma questão de decisão. Entregar a vida para Jesus envolve o perdão. Sem o perdão que você dá, como que você vai receber o perdão de Deus? Como que você vai receber o perdão de Deus e, consequentemente, o espírito do perdão, o espírito da paz? Não tem como. Não há paz enquanto não houver o perdão. Não há paz enquanto não houver o perdão. Por isso que você vê muita gente dentro das igrejas que elas estão, digamos assim, pessoas, membros da igreja, de carteirinha. Só que elas são membros da igreja física, instituição, não da igreja espiritual. A igreja instituição abarca toda sorte de pessoas, os que creem e os que não creem. Mas a igreja do Senhor Jesus é espiritual, que é o reino de Deus. Para você entrar no reino de Deus, você tem que estar limpa. Para você estar limpo, você tem que perdoar. Se você não tem sentimentos contra ninguém, você não deve nada a ninguém com respeito a sentimentos ou falta de perdão, então você está livre para receber o Espírito Santo, receber o batismo com o Espírito Santo. Mas se você tem alguma coisa contra alguém, você tem que perdoar esse alguém. Isso é uma decisão pessoal. Isso aí não tem negócio de sentimento. Você tem que decidir perdoar. Não é sentimento. Não é. Então, deixa eu recapitular aqui. Não há paz enquanto não houver perdão. Quando há perdão, o perdão de Deus para conosco, então nós recebemos a paz. É assim, toma lá da cá. Por isso que Jesus começou pregando o arrependimento. Arrependei-vos. O arrependimento, o que é? É uma decisão da pessoa de virar as costas para o pecado, para a vida errada que ela vinha vivendo. Porque enquanto ela viver no erro, no pecado, ela não tem perdão. Ela só terá o perdão quando ela realmente se arrepender. Virar as costas para o pecado, aí sim Deus lhe dá o perdão. E com o perdão vem a paz. Então não há paz enquanto não houver o perdão. Não há paz enquanto não houver o perdão. Então você vê a humanidade maldita, você vê as pessoas, todo mundo neste mundo, todas as pessoas neste mundo que não têm paz, é porque estão amaldiçoadas. Carregam a maldição lá de Adão e Eva, lá do Jardim do Éden, quando eles pecaram. Mas Jesus veio, Jesus veio e agarrou toda a maldição do pecado sobre o seu corpo
e morreu, pagou o preço com o seu próprio sangue, com a sua própria alma, com a sua própria vida, por todas as pessoas. Mas quem recebe? Recebe aqueles que creem nele. Quem não crê, como é que vai receber? Entendeu, amiga e amigo? Toda a humanidade, tecnicamente, teoricamente, está perdoada. Mas se a humanidade se mantém no pecado, o que vai adiantar o perdão? Nada, porque ela continua seguindo no pecado e obviamente isso vai trazer a falta de paz. Então a falta de paz é uma maldição. É a maior maldição que existe na face da terra. A pessoa não ter paz. Porque ela fica desconfortável dentro de si. Desconfortável dentro de si. É uma agonia, é um sofrimento, é uma dor, é dúvida, é a ansiedade, é aquela tristeza imensa que está dentro dela. Tudo isso, todos esses sinais de mal-estar se deve à falta de perdão. Então não adianta a pessoa ser religiosa. Se ela não se arrependeu, então não houve perdão. Se ela não perdoou, ela tampouco é perdoada. Ela tem que perdoar. Faz parte do arrependimento. Se o Senhor me perdoa, então eu tenho a obrigação de perdoar também. O mesmo Espírito Santo, o Espírito da fé, que me dá fé para perdoar, é o Espírito da fé que me dá fé para receber o perdão e, consequentemente, a sua presença, a paz. Uma coisa em função da outra. Não há paz enquanto não houver perdão. Não há perdão porque tem alguma coisa que a pessoa não quer abrir mão. Quantas pessoas têm falado isso para mim? Ah, bicho, eu não consigo perdoar fulano, eu não consigo. Não. Aquela mulher acabou com a minha família, acabou com a minha vida. Eu tinha uma família linda. Olha só, meus filhos estão jogados, eu estou jogado, meu marido sai fora. É um inferno hoje, por causa daquela mulher. Não. É a maldição do pecado. A maldição do pecado é que cria essa situação. É que cria todo esse inferno. Para que haja perdão, a pessoa tem que se arrepender. Uma vez ela se arrependendo dos seus pecados, inclusive perdoando aos seus devedores, perdoando as suas culpas, as suas ofensas, então ela recebe o perdão. Então, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que nos dá a fé para perdoar, é o Espírito que nos dá a fé para receber o perdão. Que nos deu a fé para receber o perdão. Primeiro, ele nos dá a fé para receber o perdão. E então nos dá a fé para perdoar. E aí sim vem a paz. Sem perdão não há paz. É maldição legítima. Então, o mundo vive o inferno. E dinheiro não compra. Dinheiro não compra paz. Pode ter sucesso, pode fazer todo o sucesso desse mundo, pode ganhar em todas as loterias do mundo, pode ser a pessoa mais rica da face da terra. Mas, se ela não tem o Senhor Jesus, o príncipe da paz, dentro de si, se ela não tem o espírito da paz, é porque ela não está perdoada. Então, toda a sua riqueza não vale nada, porque ela vai ser rica, é como aquela pessoa que tem todo o dinheiro do mundo, mas está doente.
E não tem médico que cure. Porque a sua doença está na alma, na sua alma. E para curar a alma enferma, só o Senhor Jesus, que se fez maldição para carregar a nossa maldição, tirar a nossa maldição e nos trazer o perdão. E uma vez ele nos dando perdão, nós temos obrigação de perdoar, todo dia. Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes, até quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus disse 70 vezes 7, quer dizer, perdoar indefinidamente, sempre perdoar. Se precisar perdoar 1000 vezes, perdoa 1000 vezes. Não interessa, tem que perdoar, para que a gente também possa ser perdoado. Então, eu queria que você entendesse essa química da fé, porque é a fé no que Jesus fez por nós, a fé no Senhor Jesus e o que ele fez por nós, é que nos dá o direito de receber o perdão. O texto sagrado diz aqui, deixa eu colocar para vocês, o texto que diz, olha só esse texto, presta atenção. É evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Mas fé em quem? Fé no Senhor Jesus Cristo. É a fé nele. Então ele fala assim, é evidente que a lei, que pela lei, que é o que os religiosos judeus faziam, eles cumpriam certas partes da lei. Eles cometiam pecado, então tinham que fazer uma oferta de sacrifício pelo pecado que tinha cometido. Eles viviam assim, pecava, fazia sacrifício e era perdoado. Pecava. Então, pela lei, ninguém seria justificado, justo diante de Deus, perdoado. Justificado quer dizer perdoado, lavado, livre do pecado e, consequentemente, recebendo perdão. Então, pela lei, que é o que acontece de uma forma mais prática, deixa eu falar para vocês, dá licença. Alguém disse para mim assim, o bispo, eu não faço mal a ninguém. Pelo contrário, se eu não puder ajudar, eu não faço mal a ninguém. Mas eu estou sempre ajudando, eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa bondosa, eu ajudo as pessoas. Então, essa pessoa estava tentando se justificar, tentando dizer assim, olha, eu não preciso de Jesus, porque eu mesmo faço justiça, eu sou justo, eu faço bem, eu dou esmola. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então, se essa bondade fosse suficiente para que a pessoa fosse perdoada, então Jesus não precisaria ter vindo a este mundo para quê? Não é? Ele morreu justamente para fazer-nos justos através da fé. É pela fé em Jesus, alguém que você não vê, não toca, não sente, é pela fé nele, no sacrifício que ele fez, que você é perdoado. Portanto, você não precisa necessariamente ser uma pessoa caridosa, bondosa, generosa, religiosa, para ser perdoado. Você pode ser a pessoa pode ser um crápula nessa vida, nesse mundo. O pior dos maus elementos. Mas desde o momento em que você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, de verdade, você entrega a sua vida para Ele e começa a viver dentro do padrão, dentro daquilo
que está escrito nas Sagradas Escrituras, da palavra de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, como, por exemplo, perdoando os seus ofensores, que é um arrependimento. Então, aí sim, você recebe o perdão de Jesus e, obviamente, você vai ter paz. Você vai ter paz dentro de si. Não a paz do lado de fora. Do lado de fora você vai ter que enfrentar a justiça, você vai ter que pagar os seus débitos. Mas dentro de você, você estará livre, completamente livre de todos os seus pecados e, obviamente, você tem paz. Essa é a paz que vem de Deus. Então, os judeus cumpriam a lei e achavam que era suficiente. Só que eles não cumpriam a lei porque era impossível cumprir toda a lei. É impossível. Era impossível. Mas eles faziam o que podiam. Digamos, fazia 1% da lei. Fazia 1% da lei. E achavam que estavam fazendo demais. Então ele está dizendo aqui que pela lei ninguém é justificado, é perdoado diante de Deus. Porque a pessoa se torna justa ou é justificada por meio da fé. A fé em quem? Naquilo que Jesus fez no Calvário. Ele sim, ele tem poder para perdoar todas as pessoas. Todas as pessoas, o mundo inteiro. Mas o mundo quer Jesus? Não, o mundo não quer Jesus. O mundo quer viver na flauta, quer viver de acordo com a sua carne. Mas aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, aqueles que entregam, não só aceitam, como falamos hoje, mas entregam as suas vidas, a fé, praticam a fé no Senhor Jesus. Não importa se vai contrariar a carne, os desejos, concupiscências do coração, as suas vontades, não importa o que ela tem que fazer, ela faz por causa da sua fé em Jesus, ela obedece a palavra de Jesus, então ela está mostrando que crê em Jesus e, consequentemente, ela fica em paz, porque Jesus realmente, que é o príncipe da paz, ele que dá a paz, ele que dá o Espírito da paz, que é o Espírito Santo. Então ele vem e faz a pessoa ser livre de todos os seus pecados, quer dizer, justificado. Então, é pela fé no Senhor Jesus Cristo, que nós somos justificados diante de Deus. Maravilha. Graças a Deus. Se não for pela fé, não tem jeito, não tem saída, só tem pela fé. É a única porta. Jesus é a porta. E o caminho é estreito, apertado, mas é o caminho certo. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Então, veja só, no caso, um exemplo bacana que nós temos com respeito a Ezequias. Ezequias era um rei. Lá em Isaías fala sobre ele. Ezequias era um rei que ele tinha os seus pecados. Ele era pecador. Ele era um pecador. Mas, por causa da sua fé, vamos lá ver aqui, capítulo, Isaías, capítulo 38, se eu não me engano, 17, isso mesmo. Capítulo 38 de Isaías e versículo 17. Ele ficou doente, Isaías ficou doente, mortalmente, está aqui escrito no primeiro versículo, naqueles dias, Ezequias, melhor dizendo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal,
mas ele orou ao Senhor. Aí no versículo 17, ele orou ao Senhor, ele se humilhou diante de Deus, e Deus mandou que Isaías fosse lá e falasse, olha, salvou Ezequias, curou Ezequias. Então Ezequias falou exatamente isso aqui, olha, tá vendo aqui? Ele diz, eis que para a minha paz, para que eu tivesse a paz que eu tenho, digamos assim, para que eu tivesse paz, eis que foi para a minha paz que tive grande amargura. Quer dizer, ele passou por um perrenho. Ele era rei, tinha o mundo, o seu reino aos seus pés, mas ele teve uma doença incurável. E Jesus, o Senhor, o curou e ele recebeu a paz. Então ele diz, olha, eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma. Ele livrou a alma dele do quê? Da cova da corrupção. Livrou a alma dele do pecado. Porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Então, a partir do momento em que ele foi perdoado dos seus pecados, então ele teve paz. Mas primeiro ele teve que sofrer grande amargura por causa da doença incurável que ele tinha pego. E ele orou, e Deus o curou, e ele teve paz. Então, amiga e amigo, nós temos que avaliar o seguinte, que não há paz sem o perdão. Não há paz sem perdão. E o perdão cura a alma. O perdão cura a alma enferma. E para que nós possamos perdoar, ou melhor, para que nós possamos ser perdoados por Deus, nós também temos que perdoar. Que é uma questão de decisão, não é uma questão de sentimento. Como já falamos, com licença. Então, se eu quero receber perdão de Jesus, de todos os meus pecados, eu tenho que perdoar aqueles que me ofenderam. Se eu perdoo, se eu tenho fé para perdoar os meus ofensores, eu vou ter fé para ser perdoado por Deus. Se eu não tiver fé para perdoar os meus ofensores, eu não vou ter fé para ser perdoado por Deus. E se eu não tiver fé para ser perdoado por Deus, eu não vou receber o Espírito da paz, o Espírito Santo. Então, avalie a sua vida, amiga e amigo. Olhe-se no espelho da palavra de Deus. Pese. Examine-se a si mesma, a si mesmo, para que então você chegue à conclusão de que você tem que perdoar, para que possa receber perdão. Se você não tem que perdoar ninguém, se você não tem nada, a sua consciência está limpa, você não traz nenhuma acusação da sua consciência, então, graças a Deus, você pode receber perdão de Deus e o Espírito Santo. Mas, se a sua consciência lhe acusa que tem alguém e o Espírito Santo mostra,
Ele mostra a gente os nossos erros. Então, se você tem consciência de alguma coisa que você não perdoou, alguém que você não perdoou, então você tem que perdoar por isso. Você tem que orar por essa pessoa, essa é a realidade. É assim que você perdoa? É. Oh, meu Deus, abençoa fulana. Eu perdoo o fulano, o cicrano. Eu perdoo. Inclusive, peço que o Senhor abençoe a vida dele. Isso é perdoar. Quando você faz isso, então Deus também te perdoa. Porque se nós perdoamos, se temos fé para perdoar, que é uma decisão, não é sentimento, então vamos ter fé para receber o perdão de Deus. Amanhã falaremos mais a respeito disso. Não é legal isso? Muito bacana, porque a paz que você quer está nas suas mãos. Desde o momento que você tem fé para obedecer a palavra de Jesus, que é pela fé na palavra dele que você tem fé nele. E essa fé que você tem nele é que vai trazer o perdão para você e, consequentemente, a paz. Que Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.